início à aula sobre insuficiência cardíaca aguda, mais uma aula do módulo teórico da residência de cardiologia. O tema de hoje é insuficiência cardíaca aguda. A insuficiência cardíaca em si, ela se caracteriza por uma disfunção cardíaca que ocasiona um inadequado fornecimento sanguíneo para os tecidos ou o faz às custas de elevadas pressões de enchimento. A insuficiência cardíaca aguda é um quadro clínico de insuficiência cardíaca que tem uma instalação de sintomas de forma rápida. E essa instalação, ela demanda uma atenção médica imediata e uma terapia de urgência, né? A insuficiência cardíaca aguda, ela pode ser uma deterioração já de um quadro pré-existente ou até mesmo um primeiro episódio. Depois nós vamos ver essa diferença. Em 20% dos casos pode ser um primeiro episódio realmente. É uma síndrome clínica, né, caracterizada por alterações na função cardíaca, que leva a uma redução do débito cardíaco, leva a uma hipoperfusão tecidual, aumenta a pressão capilar e também traz uma congestão tecidual. Alguns fatores são responsáveis por esse quadro de descompensação da insuficiência cardíaca, né? E, dentre eles, a gente tem que destacar, principalmente no que se diz respeito ao quadro de insuficiência cardíaca crônica, né, agudizada, é a questão medicamentosa, a não adesão medicamentosa do paciente. Quadros também de infecção, quadros de arritmias ventriculares que podem ser frequentes, fibrilação atrial, flutter, a infecção, como eu falei, né, todos esses fatores, eles vêm como fatores desencadeantes do quadro de descompensação. Então, o que nós temos que pensar? Tem que ter uma abordagem inicial. A diretriz nos traz uma divisão em 4 etapas dessa avaliação. Primeiro que eu tenho que ver se aquele paciente está com risco imediato de vida, se tem alguma causa, né, que está levando esse paciente ao risco imediato. Depois eu tenho que realmente fazer o diagnóstico de um quadro de insuficiência cardíaca aguda, tem os critérios de avaliação, os critérios para eu poder identificar, mas também eu tenho que levar em consideração principalmente o exame físico, né, e a história do paciente. Eu tenho que definir também, é muito importante, o perfil de risco intra-hospitalar. Esse perfil é assim, quando o paciente vai entrar na urgência comigo, eu tenho que definir se ele é baixo risco, se ele é intermediário, se ele é alto risco, para onde ele vai, se ele vai para casa, por quanto tempo dá para pensar em mandar esse paciente para casa, ou até mesmo, assim, se dá para pensar em compensar esse paciente e sem precisar que ele seja admitido. E aí, a 4ª etapa, eu tenho que avaliar a terapêutica admissional desse paciente. Bem, a diretriz nos traz um fluxograma que deve ser seguido de 60 a 120 minutos, logo primeiro atendimento para esse paciente. Lembrando, é muito importante lembrar que em 30 minutos eu já tenho que identificar se o paciente está com alto risco imediato de vida, se ele tem algum quadro, alguma condição clínica que eu precise agir rapidamente. Primeiro de tudo é isso, sendo que ele tiver com alguma característica dessa, ou ele estiver infartando, ou ele estiver em choque, edema agudo de pulmão, ou uma arritmia, né, eu já classifico esse paciente como alto risco e ele vai diretamente para a unidade intensiva, tá? Depois que eu estratifiquei esse risco desse paciente, eu vou ver. Eu vou conseguir dar alta para esse paciente em até 72 horas, se ele for de baixo risco, ou eu vou mandar ele para unidades intensivas. Isso eu vou me basear na resposta própria do paciente. Aquele atendimento inicial que eu fiz, aquela terapêutica inicial, se ele teve uma boa resposta ou não, vai me nortear para onde eu vou mandar esse paciente. Como eu falei, identificação, né, é importante, a presença de risco imediato de vida e o que eu tenho que fazer nessas condições, tá? A diretriz me traz essa tabela, onde se eu tiver com o paciente infartando, eu tenho que agir rapidamente, eu tenho que mandar ele para a angioplastia primária, ou então, se eu não tiver acesso, eu tenho que pensar no trombolítico, né? Se eu tiver uma presença de uma insuficiência respiratória aguda, muito importante, eu vou fazer só uma ventilação não invasiva,
Por quanto tempo eu vou fazer essa ventilação invasiva? É importante, eu tenho que reavaliar esse paciente, eu vou precisar entubar esse paciente, vou ter que dar um suporte, né, ventilatório para esse paciente, então tudo isso eu tenho que agir rapidamente. E aí a diretriz, ela define bem isso, cada causa, como é que eu tenho, qual é a forma, né, como é que eu tenho que agir. E aí, a suspeita clínica na abordagem inicial desse paciente. Principal dessa abordagem, eu vou ter que identificar se esse paciente ele está com gesto ou, né, se ele tem sinais de baixo débito. Lembrando que em 90% dos casos, o paciente ele vem com sinais de congestão. Em 10% ele vem com sinais de baixo débito. Isso vai me ajudar muito para eu poder identificar o perfil hemodinâmico desse paciente. Uma vez identificado esse perfil, aí eu vou nortear o meu tratamento, tá? E aí eu consigo aqui identificar pelos sinais e sintomas, né? Diferenciar, identificar se esse paciente ele está com sinais e sintomas de congestão, se ele está com sinais e sintomas de baixo débito, tudo baseado no exame físico, na anamnese desse paciente. Então, é extremamente importante nesse primeiro momento eu conseguir fazer essa identificação, né? Se ele está com esforço respiratório, se o paciente tem edema agudo de pulmão, como é que está a pressão desse paciente? Se ele está com sinais de baixo débito, ele está bem perfundido, as extremidades estão frias, como é que estão os pulsos? Tudo isso é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Tenho que identificar essas causas para poder seguir no tratamento. E os critérios de Framingham, que a gente não poderia deixar de falar, né, para fazer o diagnóstico da insuficiência cardíaca, sendo que eu tenho os critérios maiores e os critérios menores, lembrando que se eu tiver 2 critérios maiores e um menor, eu fecho o diagnóstico, ou então eu posso ter um maior e 2 menores, né? Se eu estiver utilizando os critérios menores, se eu não tiver o paciente com os critérios maiores, se eu tiver com os critérios menores, eu tenho que sempre excluir outras causas que possam me justificar esses sintomas desse paciente. Bem, como eu falei no início, nós temos o quadro de insuficiência cardíaca crônica, descompensada, e eu tenho uma IC aguda nova, né? Na maioria dos casos, quando o paciente que eu recebo, até de 60% a 75%, ele é um paciente agudizado, crônico agudizado, né, que descompensou. E a 25% a 40%, ele realmente é um quadro de IC nova. Eu preciso diferenciar esses 2 tipos de pacientes, esse padrão. Então, ponto principal, o importante é o quê? Eu tenho que ver com quanto tempo esse quadro de insuficiência cardíaca se apresentou. Como é que é a evolução? O início dos sintomas foi de forma gradual, vários dias, ok? Me leva a crer que esse é um quadro de insuficiência cardíaca aguda crônica descompensada. Mas não, foi um quadro mais rápido, foi horas. Então, é agudo novo, né? Importante também eu perceber a questão do edema, né? Quando eu tenho um quadro já crônico, o edema ele é frequente, sendo que quando é agudo novo, geralmente ele é infrequente. Não, na maioria dos casos, eu não vou apresentar esse edema. O padrão de congestão também é muito importante, porque eu tenho que perceber que o paciente agudo crônico, ele tem um aumento global da volemia. Então, ele é realmente um hipervolêmico. Aquele que é novo, uma insuficiência cardíaca aguda nova, o líquido, ele se redistribuiu todo da periferia para o pulmão. Então, ele está hipovolêmico periférico, né? E ele está hipervolêmico no pulmão. Bem, esse paciente, meu paciente com insuficiência cardíaca, ele tem os indicadores que vão, a diretriz traz, define bem isso, que vai me identificar o perfil desse paciente. Ele é de baixo risco ou ele é de alto risco, né? Ele é baixo risco quando ele não tem nenhum fator de risco que esteja causando risco de vida imediato para ele, como aqueles que eu falei. O paciente está edema agudo de pulmão, o paciente está na vigência de um infarto, então, eu está numa arritmia, numa taquiarritmia,
ou numa bradiarritmia que eu precise agir. Então, se ele não tiver, eu já de cara já vejo que esse paciente pode ser baixo risco. Se ele tiver, ele é alto risco, né? E aí eu vou ter que avaliar a ausência ou presença de comorbidades, vou avaliar se é um agudo novo por uma crise hipertensiva ou não, né? E vou ver o perfil, muito importante ver o perfil desse paciente, se ele é quente, se ele está quente com gesto, se ele está frio com gesto, tudo isso vai me definir. Lembrando que aquele paciente perfil frio e com gesto, ele também já é um paciente de alto risco. Já o quente com gesto, ele pode se enquadrar no baixo risco. Acredito que, assim, se tivesse que escolher um paciente para a gente pegar na urgência, seria o quente e o congesto, para poder manejar, né? É importante também avaliar o lactato desse paciente, é importante avaliar também a função renal desses pacientes, tá? A escala de risco de Adele, ela mostra o risco de mortalidade intra-hospitalar. Então, ela me serve justamente naquele primeiro momento, naquele gráfico que eu coloquei lá no início, naquele fluxograma, desculpa, onde eu vou me definir. O paciente, ele é de baixo risco, ele é intermediário baixo, intermediário médio, intermediário alto ou alto risco, né? Ela leva esse score, essa escala de risco, leva em consideração o nível de pressão arterial sistólica, o nível de creatinina e o nível de ureia. Assim, se eu tiver um paciente de baixo risco ou intermediário baixo, eu posso até mesmo pensar em dar alta para esse paciente após a estabilização dele, sem que ele precise ser admitido no ambiente hospitalar. Então, isso vai ser benéfico no sentido também de manejo, né, do paciente e de até mesmo da questão assim, financeira do sistema, de ajuste, né, de gestão hospitalar, de otimizar os recursos, o tempo que aquele paciente vai ficar ou não no hospital. Então, é muito importante para poder identificar. Vai ficar na urgência, vai ser admitido, eu vou só avaliar e depois mandar ele para casa em até 72 horas, ou eu vou mandar ele para UTI. Então, é muito importante nesse primeiro momento essa escala. Aqui, como eu falei, o paciente ele tem o perfil, né? Eu tenho que definir o perfil clínico e hemodinâmico dele, baseado nos sinais e sintomas de congestão e nos sinais e sintomas de hipoperfusão. Lembrando, se eu tenho um paciente quente e seco, ele está no perfil A, né? Se eu tenho o paciente quente e seco, ele está bem perfundido, eu vou escutar, ele está ok, tá? Perfil A. Perfil B é aquele paciente quente e úmido, é aquele paciente que ele está bem perfundido, mas quando eu escuto o pulmão, ele está lá crepitando no pulmão, tá com gesto. Perfil L é o perfil frio e seco, é aquele paciente que está com perfusão capilar lentificada, está com extremidades frias, o pulmão dele, quando eu vou escutar, bem está ok, né? O perfil C é aquele paciente frio e úmido, é o paciente que ele está com extremidades frias, perfusão capilar lentificada, tempo de enchimento capilar, né, aumentado, né, e eu vou escutar o pulmão, esse paciente ele está realmente úmido. Bem, a diretriz traz ainda, nesse primeiro momento, após a identificação na sala de emergência, um fluxograma de como eu devo agir com esse paciente, primeiramente, sempre levando em consideração história e exame clínico, né? Raio-x de tórax é muito importante, vai me ajudar também a identificar se ele já tem uma área cardíaca aumentada, levando a pensar numa insuficiência cardíaca crônica agudizada, né? E a partir daí eu vou conseguir identificar se esse paciente tem fração de ejeção preservada, fração de ejeção reduzida, né? Então, assim, ele é bem sucinto e ele ajuda bastante nesse fluxograma, porque ele lembra que a gente tem que não só identificar o quadro de insuficiência cardíaca aguda, mas também a gente tem que lembrar em pesquisar o fator causal, o fator descompensador da insuficiência cardíaca, né? Tenho que ver também se ele tem alguma comorbidade descompensada, se ele é renal, se de repente ele é diabético, e aí eu vou definir o perfil clínico hemodinâmico desse paciente, e aí eu vou ver pelo perfil de risco clínico desse paciente através do score de risco, né? E a partir daí eu vou
nortear meu tratamento. Lembrando, assim, que eu posso lançar mão do BNP e do ProBNP quando eu tenho um BN, principalmente para fazer essa diferenciação, diagnóstico diferencial de dispneia. Então, por exemplo, quando eu tenho um BNP menor que 100 ou um ProBNP menor que 300, né, eu posso excluir, né, a insuficiência cardíaca, porém eu tenho que avaliar outras causas de dispneia, né. Se eu tiver um eco, se eu tiver um BNP ou ProBNP menor que 100, menor que 300, respectivamente, mas tem um eco, uma ultrassom de tórax ali negativo, raio-x não tem congestão, ok, eu posso excluir, mas eu tenho que investigar outras causas. Porém, mesmo que esses valores estejam abaixo, se eu tiver alta suspeita clínica, eu tenho que prosseguir na investigação, né? Pedindo um eco, ou então vendo se tem alguma congestão ali no raio-x. Então, eu tenho que prosseguir na investigação. Por quê? Porque algumas condições, o BNP, o ProBNP, eles não serão alterados. Então, ele pode não estar alterado, mas eu tenho uma suspeita clínica de insuficiência cardíaca. E aí eu vou partir para outra etapa, vou ver que ele tem um eco positivo, tem uma congestão, então eu entro no fluxograma do tratamento de insuficiência cardíaca. Se eu tiver um BNP maior que 100 para o BNP maior que 300, já tendo toda a história clínica, a investigação, a história na amnésia e exame clínico, eu já entro também no fluxograma do tratamento da insuficiência cardíaca, né? Bem, aí como é que eu vou fazer essa abordagem diagnóstica na suspeita de insuficiência cardíaca aguda? Eu vou ver que esse meu paciente, ele tem uma diminuição da tolerância aos esforços, ele é um paciente que tem dispneia e fadiga, é aquele paciente que ele vai ter retenção hídrica, ele pode ou não ter edema periférico, né? Sendo que a dispneia é o sintoma mais comum, então, como eu falei, é preciso fazer o diagnóstico diferencial e o BNP vai ajudar nessa parte. E eu tenho que avaliar o débito cardíaco, né? Avaliando os parâmetros clínicos. O paciente, ele está bem perfundido, ele está com alteração de nível de consciência, então, como é que está a pressão? Tenho que verificar os pulsos. Então, tudo isso vai me ajudar a avaliar a questão do débito cardíaco desse paciente. O diagnóstico, o Savic nos traz uma tabela para a gente, só lembrando como é que algumas causas, né, para fazer o diagnóstico diferencial da dispneia. Então, diferenciar causas pulmonares das causas cardíacas, lembrando sempre da asma, da TPOC, que é, assim, muito constante no nosso meio, né? E aí, esse paciente, eu tenho que prestar bem atenção na questão da história mesmo dele, a história clínica pregressa, se antes ele já tinha sintomas prévios de insuficiência cardíaca, se ele tem história de infarto, se ele é suspeito de DAC, tem histórico de DAC. Os sintomas, ele tem ortopneia, ele tem dispneia ao esforço, dispneia paroxística noturna. Tudo isso me ajuda no diagnóstico de insuficiência cardíaca. O exame físico, vou procurar sopros, vou procurar o edema de membros inferiores, eu vou procurar estertores, eu vou procurar a terceira agulha, tudo isso vai me ajudar no diagnóstico. É importante fazer uma avaliação laboratorial nesse nosso paciente, uma avaliação laboratorial, digamos, até abrangente. Eu tenho que ver como é que está a função renal, eu tenho que ver se ele tem anemia, né? É importante medir também glicemia, investigar a questão de diabetes, ver o raio-x de tórax para esse paciente, tem área cardíaca aumentada, tem sinais de congestão, tem derrame, verificar o eletro dele, né? Se tem alguma arritmia, uma brádie, uma taquiarritmia, se ele tem algum sinal que me remeta já a uma insuficiência cardíaca crônica, se ele tem sinais de sobrecarga, se ele tem um Q, tudo isso eu tenho que verificar, o eletro vai me ajudar nesse primeiro momento para identificar, né? Importantíssimo, não posso deixar de citar, que é o ecocardiograma, que eu vou verificar a disfunção ventricular, ver a fração de ejeção desse paciente, se vai ser uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou diminuída.
Vou verificar o aparelho valvular, né, do paciente, o tamanho das câmaras, se tem alguma anormalidade estrutural do ventrículo esquerdo. Muito importante o ecocardiograma nessa etapa. Como exames complementares, como eu já até citei, eu posso pedir o peptídeo natriurético atrial, que ele vai me auxiliar no diagnóstico da insuficiência cardíaca, vai me auxiliar na avaliação desse paciente com dispneia, o prognóstico do paciente e vai me permitir monitorar também o tratamento, né? Lembrando, assim, que o peptídeo natriurético atrial, como eu falei, em algumas causas ele não pode não alterar, por exemplo, uma insuficiência valvular aguda, um edema agudo de pulmão, ele pode ficar ali naquele mesmo valor, né? Então é importante sempre ter em mente a minha suspeita clínica. Se o paciente estiver usando sacubitril valsartana, eu não vou pedir o BNP, né? Eu vou pedir o ProBNP, porque o BNP ele já vai ter a alteração dele, então eu perco o parâmetro e aí eu vou pedir o ProBNP para esse paciente, tá? Esse aqui também é um fluxograma tirado do SAVIC, né? Que é quando eu pego um doente com dispneia aguda, e aí eu vou fazer a história do paciente, o exame físico, eletro, raio-x, é um resumo mais ou menos de tudo que eu falei até agora, e principalmente do uso, de como usar solicitar o BNP nesse momento inicial. Então, assim, baseado na anamnese e exame físico, é IC, não é IC, não é IC, exclui, vai investigar outras causas, é IC, confirma, começa a tratar. Agora, se eu tiver na dúvida, aí eu posso lançar mão do BNP. Os valores eu já tinha dito lá na frente, né? Se for menor que 100, o BNP ou pro BNP menor que 300, eu posso excluir, né? E aí eu vou fazer a minha reavaliação, se realmente não sugerir ser, ok, vou investigar outras causas. Agora, se ele ficar no valor maior que 400, ou pro BNP maior que 1.800, ou maior que 900, se for menor que 75 anos, ok, confirme ser, eu vou tratar. Aí, se eu estiver naquele valor intermediário, aí sim eu vou ter que fazer aquela reavaliação clínica, né? Então, muito importante, eu tenho posso lançar mão do BNP? Posso, mas eu sempre tenho que lembrar que eu tenho que reavaliar esse paciente, que eu tenho que ver a história, o exame físico dele, tudinho, para poder definir. O SAVIC, ele traz uma abordagem inicial para a gente baseado no ABCDF, GH, né, para a gente poder lembrar de tudo que a gente tem que fazer com esse paciente. Então, é uma avaliação clínica, né, inicial e hemodinâmica, é quando eu vou definir o perfil clínico hemodinâmico do paciente, como eu já falei, ele é perfil A, B, C ou L. B, eu vou ver a oxigenação desse paciente, o que eu vou fazer com ele? Eu vou usar catéter, vou usar máscara, vou usar BIPAP, vou usar VNI. Então, o paciente que tenha com saturação menor que 90%, eu tenho que usar oxigênio a 100%, 3 a 5 litros por minuto. Lembrando que se esse paciente tiver histórico de DPOC, eu vou usar de 1 a 2 litros por minuto. A C, ele traz C de circulação, né, que eu vou avaliar a necessidade de reposição de fluidos para esse paciente, sempre fazendo assim, com parcimônia, né, obviamente, eu faço 250, ausculto, reavalio os sinais de congestão, e aí vou vendo como é que eu vou manejar esse paciente. D de diurético, não posso esquecer. Aí vem o diurético de alça, em primeiro lugar, que tem seu efeito venodilatador, né, que vai diminuir a pré-carga daquele paciente, principalmente nos primeiros minutos de administração EV. Lembrando, se aquele paciente ele não fazia uso prévio de diurético, eu vou fazer de 20 a 40 miligramas em bolos, ou uma dose equivalente ao seu uso prévio, sempre atentando para os alvos clínicos do tratamento. Eu começo o diurético com o paciente, mas eu começo assim, já pensando no que eu quero, né, com aquele paciente. Eu quero débito urinário, eu quero melhora da congestão, né, tudo isso. E aí, os alvos clínicos, o que eu tenho que ver? Eu tenho diurese desse paciente 1 litro nas primeiras 6 horas, eu tenho ausência de ortopneia e esforços, e ausência de ortopneia e ausência de esforço respiratório nas primeiras 24 horas, é isso que eu quero para esse paciente, né?
eu tenho ausência de dispneia e mínimos esforços em até 72 horas, esse paciente, eu consegui fazer com que ele sature mais de 90% em ar ambiente, eu estou conseguindo controlar a frequência cardíaca desse paciente, está menor que 100, ok, frequência respiratória, pressão, então, são esses os alvos, quando eu inicio o diurético para esse paciente, eu tenho que ter em mente que é isso que eu tenho que buscar nele, né? Aqui, recomendação para o uso de prescrição de diuréticos no quadro de insuficiência cardíaca aguda, lembrando que classe 1 de recomendação é a prescrição de diurético no tratamento de congestão nas doses equivalentes ou dobro das doses orais já utilizadas, se aquele paciente já utilizava, lembrando sempre de monitorização frequente desse paciente, controlar a ingestão hídrica, ver como é que está o débito urinário dele, ver como é que está a função renal desse paciente. Assim, doses maiores de diurético, 2,5 vezes a dose prévia do que ele já fazia, ele alivia os sintomas, apesar de ter uma piora transitória na função renal desse paciente. Por isso que eu tenho sempre que estar atento para isso. Alguns casos, né, alguns pacientes, eu vou ter aquele paciente que eu vou fazer o diurético, e eu não vou ter resposta. Então, eu tenho que ir atrás do que está acontecendo. Tem alguma causa, algum fator determinante que esse paciente está tendo resistência à ação diurética da furosemida, e aí eu tenho que procurar hiponatremia, se ele está com uma hipotensão arterial, eu vou ver se eu tenho que suspender o vasodilatador e o beta-bloqueador, se eu tenho, de repente, que usar o inotrópico realmente, né? Se eu tenho um paciente que tem um baixo débito, eu tenho que pensar já no inotrópico ou então no vasodilatador, então eu tenho que ir atrás, né, daquilo que está causando a falência da minha terapia. O paciente, ele é renal, ele tem insuficiência renal, então o que eu vou fazer? Vou dar altas doses de diurético, ou vou fazer ultrafiltração, ou diálise, então sempre tenho que atentar. Quando o paciente não está respondendo à minha terapia, eu tenho que ir atrás da causa. E foi agora de 2020 que saiu na revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que é justamente a estratégia de eu medir, no caso da resistência diurética, né, medir o sódio urinário, né? Então, eu começo com uma dose diurética, com uma dose de diurético de alça de uma forma empírica, né? E aí eu vou avaliar o sódio urinário em 1 a 2 horas após essa dose. Lembrando assim, se eu tiver valores de sódio urinário menores que 100 milimols, na maioria das vezes esse paciente ele não vai responder bem àquelas doses de diurético prévio. Então, eu vou ter que ver para administrar o dobro dessa dose, né, prévia desse diurético. E aí, sempre reavaliando o sódio para poder atingir o meu alvo, né? Então, ele traz aqui, se eu tiver um débito urinário de 3 litros, eu tenho como objetivo um sódio de 230 milimols e por aí vai, né? O ED, eletrocardiograma, né? Como eu já falei, eu tenho que ver se esse paciente ele tem uma síndrome coronariana aguda, ele está com alguma arritmia, ele tem algum bloqueio, que aí eu vou ter que agir nessa etapa do tratamento, né? Frequência cardíaca e controle de arritmia. Eu vou corrigir a TAC, a BRAD, eu vou ter que corrigir os distúrbios metabólicos desse paciente, eu vou usar o marca-passo, eu vou fazer cardioversão elétrica. Então, tudo isso vai ser baseado no eletrocardiograma, como está a frequência cardíaca desse paciente, e aí eu pulo para outra etapa. G, garantir a não suspensão das drogas. Bem, se o paciente já fazia uso crônico de beta-bloqueador, eu não vou suspender, claro, só vou suspender se ele tiver uma instabilidade hemodinâmica, se ele tiver com bloqueio atrioventricular, aí sim. Caso contrário, eu não preciso suspender, né? Lembrando dos IECAs, que as doses mantidas devem ser mantidas e ajustadas conforme o estado de perfusão do paciente, lembrando também de não suspender logo assim de cara o IECA. E aqui são as recomendações, né, que a diretriz traz, manter classe 1 de recomendação, manter o beta-bloqueador naqueles pacientes que não têm hipotensão assim, sintomática, ou seja, que não tem sinais de baixo débito, eu vou manter, né,
e reduzir a dose em 50%, ou suspender a dose, ou suspender na admissão, né, nos pacientes com sinais de baixo débito cardíaco. H é a heparina, né, que é quando eu tenho que pensar, tenho que lembrar de fazer essa profilaxia, né, nesse paciente. Lembrando que a heparina não fracionada de eliminação hepática, eu posso fazer 5.000 unidades subcutâneas de 8 em 8 horas, e a de baixo peso molecular, ela é de eliminação renal, e eu faço 40 miligramas subcutâneo uma vez ao dia. Aqui é o grau de recomendação, né, para o uso de anticoagulante, de anticoagulação, né, nesses pacientes do quadro de IC. Classe 1 de recomendação é aquele paciente que está com uma fibrilação atrial, tem um trombo já visto, tem uma prótese valvular mecânica, né, e está em quadro de insuficiência cardíaca aguda. Bem, visto isso, definir o perfil clínico hemodinâmico do paciente, definir o risco dele, eu vou partir para o tratamento, né? Definir se ele é um agudo, se é uma insuficiência cardíaca crônica agudizada, ou se ele é um agudo novo, eu vou partir para o tratamento. E aí ele traz, se ele é um crônico agudizado, tem congestão pulmonar, eu já vi o fator causal, o fator que desencadeou, eu vou olhar para a pressão desse paciente. E aí o meu tratamento vai ser norteado nisso, baseado na pressão, né, e baseado principalmente na pressão e no perfil clínico hemodinâmico desse paciente, se ele é quente seco, se ele é quente congesto. E aí isso vai me definindo se eu vou usar inotrópicos, vasoconstritores, se eu vou suspender ou não se eu vou usar ou não o diurético, né? Lembrando que eu vou suspender o beta-bloqueador, o IECA, naqueles casos em que o paciente já está hipotenso, com uma pressão arterial menor que 85, né? E aqui seria um agudo novo também, lembrando de pesquisar o fator causal, o fator desencadeante, e me norteando também pela pressão. Aí aqui é bem assim, é bem parecido, né, também. Eu vou suspender o beta-bloqueador, suspender as medicações IECA ou BRA, se o paciente já tiver com uma pressão realmente baixa, né, menor que 85 eu já vou suspender, né, e o perfil clínico hemodinâmico desse paciente. A gente não pode deixar de citar o uso de inotrópicos e vasoconstritores nos pacientes com insuficiência cardíaca aguda. Paciente com hipotensão sintomática, ele é muito benéfico. Aquele paciente que tem baixo débito cardíaco, que está com alguma disfunção orgânica, aquele paciente que está em choque cardiogênico, eu vou ter que lançar mão do inotrópico e dos vasoconstritores. Entre elas, eu tenho, em primeiro lugar, assim, mais usado, né, aqui, a dobutamina, que tem uma melhora, dá uma melhora hemodinâmica do paciente, melhora o débito cardíaco, lembrando que ela é dose dependente. Ela tem como uma limitação seu potencial arritmogênico. E também ela tem uma ação reduzida naqueles pacientes que já faziam uso prévio de beta-bloqueador. Aqui nós temos também o milrinona, né, que ela também aumenta o débito cardíaco e diminui a resistência vascular sistêmica e pulmonar. Ela não aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio e ela pode ser usada também naqueles pacientes que já faziam uso prévio de beta-bloqueador. Então, isso já é uma vantagem, né, em relação à dobutamina. Porém, ela também tem um potencial arritmogênico, principalmente em pacientes isquêmicos, né? Levosimedan também é um inotrópico e está associado também a uma vasodilatação arterial pulmonar. Pode ser usado também em usuários prévios de beta-bloqueador e ela é uma infusão contínua 24 horas, o efeito dela é mais prolongado. Ela tem como limitação também a ritmogênica e tem um efeito hipotensor. Assim, não tem superioridade quando foi comparado à dobutamina, né? Lembrando que o uso prolongado de inotrópicos, ele pode aumentar a mortalidade. Então, eu já tenho também que começar a iniciar o inotrópico já pensando como é que eu vou tirar, já pensando em tirar esse inotrópico. Aqui, a diretriz nos traz também, assim, determinadas causas, determinado estado clínico do paciente, qual seria o melhor inotrópico para eu fazer nele, né? Lembrando que hipertensão pulmonar, eu tenho que dar preferência ao milrinone e levosimedan.
E o desmame, como é que eu vou fazer esse desmame do medicamento, né? Esse desmame ele tem que ser feito de forma gradual, logo que eu vejo que esse paciente está atingindo a estabilidade hemodinâmica dele, né? Para que não tenha um efeito de rebote, né? Então, eu tenho que manter os efeitos benéficos dessa droga. E aí, se eu tiver usando a nitroglicerina, eu tenho que começar com doses crescentes de nitrato via oral. Se eu estiver fazendo nitroprussiato, também nitrato mais hidralazina ou IECA, então eu vou tateando a dose, vou ver se o paciente já suporta, né, já tolera a droga via oral, para eu começar a pensar no desmame da droga EV. Desmame de idobutamina, eu não tenho nenhum inotrópico via oral, então eu tenho que pensar em fazer o vasodilatador mesmo oral, né, para poder fazer a manutenção daquele débito cardíaco e para manter o volume sistólico no momento em que eu tiro essa idobutamina. Então, eu inicio, vou tateando e aí vou diminuindo a idobutamina até tirar. É a dose, né, que a diretriz também traz. Lembrando que dobutamina eu tenho uma dose de 2,5 microgramas por quilo minuto, né? Tenho que avaliar o ajuste a cada 10 minutos e a dose máxima da dobutamina é de 10 a 20 microgramas por quilo minuto. E aí ele traz todas as doses dos inotrópicos, né? Bem, assim, aí o que eu penso? A diretriz ela é bem clara. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né? Então, assim, o que eu vou fazer nesse paciente com insuficiência cardíaca aguda? O BNP e o ProBNP, né, para auxílio do diagnóstico, se eu tenho diagnóstico de IC, se eu tenho alguma dúvida. O ProBNP, como eu falei, se aquele paciente faz o sacubitril valsartana, né, e se me gera alguma dúvida de diagnóstico, de repente, o eletrocardiograma, o raio-x de tórax, o eco, todas são classe 1 de recomendação, né? Assim, desculpa. E o que não fazer, a gente tem que atentar para quê? O uso de dobutamina, o uso de inotrópicos, né? Dobutamina, amiurinônio, levazimidana, aqueles pacientes que não têm sinais de baixo débito, tá? O que não podemos deixar de fazer assim, o que chama bem atenção, que é classe 1 também de recomendação, é aquela reavaliação do paciente. Eu não posso esquecer esse paciente no sistema, dar alta e esquecer, não. Eu tenho que preferencialmente reavaliar esse paciente de 7 a 14 dias após a alta desse paciente, né? Bem, o que são as minhas referências? E obrigado.